Leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 72, Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assimila ao íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhas quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Prece Caminho da Perfeição, de Lorival Lopes. Senhor, meu Deus, tenho forte desejo de mudar de vida, ser alegre e esperançoso, conhecer melhor a mim e aos outros. Necessito sepultar o meu passado, renovar-me no amor e no pensar positivo. Quero entender o que queres de mim e o que posso dar para a vida. Quero aprender a ser feliz. Por isso, esclarece-me, Senhor, ilumina-me, faz-me romper com tudo, ignorância, imperfeição, escuridão e desânimo. Como uma centelha tua que sou, desejo ver-te olhando-me, buscar-te encontrando-me, louvar-te exercendo as minhas qualidades. Assim evoluo, me aperfeiçoo e chego a ti. E com essas palavras, permita a Deus nosso Senhor que o Evangelho de hoje seja luz no caminho para o fim da ignorância e para o nosso crescimento. Que Tu continue sendo nossa fonte de força interior e esperança e de renovação dos nossos bons sentimentos. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja. Boa noite, caros irmãos. Vamos a mais uma leitura do Evangelho de hoje. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Antes da vida do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem aos mais fáceis, à prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta:
Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idolatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa, tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. O Evangelho nos apresenta o comentário de Kardec sobre a parábola do festim de núpcias. A apreciação ofertada neste Evangelho é a partir do 5º parágrafo ao final. Kardec nos traça um paralelo entre a parábola e a história real do povo hebreu. Kardec nos lembra a missão desse povo com relação à crença em um Deus único. Naqueles tempos, os povos eram idólatras ou politeístas. O monoteísmo, como crença de um povo, deu-se com os hebreus, que tiveram Moisés a lhes guiar nos primeiros passos. Contudo, a história nos mostra que esse povo desviou-se do seu caminho, ao negligenciar sua lei moral. E conforme Kardec nos fala, apegaram-se mais fácil à prática das formas exteriores. Neste contexto surge na terra a figura excelsa de Jesus, que com sua palavra e atos convidou o povo ao retorno ao dever perante a observância da lei. O orgulho e o fanatismo de algumas seitas, que tinham controle religioso, postaram-se contrárias à proposta do mestre Nazareno e perseguiram-no. São esses que na parábola recusaram o convite. Kardec segue sua reflexão e nos fala do mestre a ofertar sua palavra a todos os povos. E todo aquele que acolher com seu coração, este sim, sentar-se-á à mesa do festim. Pois como sabemos, e esta é a máxima da parábola ofertada, a mensagem do Cristo é o festim. Porém não basta apresentar-se, temos que vestir a roupa nupcial, ou seja, viver em espírito e verdade a palavra ofertada pelo Mestre Jesus. Em seu comentário, Kardec nos lembra que a forma como vivemos a mensagem define cada um perante a lei, pois haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. E nesse instante, agradeçamos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, por este momento de luz, de evangelho, de radiações, em vibrações de paz, de saúde, de fé e de esperança. Rogando a Jesus que abençoe a todos os que nos escutam, a todos que se encontram em momentos de reflexão, buscando sempre no Evangelho a verdadeira luz para seguir com segurança em suas vidas. Que Jesus abençoe todas as águas, que os benfeitores espirituais, a serviço do bem, potencialize as moléculas, transformando-as em medicamentos, em alívio para as dores,
daqueles que se encontram em seus lares, nos hospitais, em presídios, nas ruas e em qualquer parte. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.